Uma das principais formas de danificar o medidor de energia elétrica é injetando corrente contínua nessa bobina. Nesse vídeo eu vou te apresentar três coisas muito importantes. A primeira delas é um case de perícia judicial onde eu atuei como perito para uma situação exatamente como essa. Depois eu vou te explicar como que ocorre a queima de uma bobina de medidor com essa injeção de corrente contínua. E por último, eu vou te mostrar dois exemplos de bobinas queimadas por injeção de corrente contínua. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel Machado Duarte, sou engenheiro eletricista, trabalhei como eletrotécnico, fiscalizei muita fraude também na antiga AS Sul em Uruguaiana, depois trabalhei 10 anos na Copel, concessionária de energia do Paraná, fundei a empresa Perícia Elétrica em 2014, tendo diversas atuações como perito judicial e também como assistente técnico. Esse case de atuação que eu vou trazer para você nesse vídeo, eu atuei como perito, ou seja, sendo nomeado pelo juiz, para analisar uma situação exatamente como essa, onde houve a queima da bobina do medidor de energia elétrica através da injeção de corrente contínua. E o que o perito precisa fazer nessa hora? Ir até o local, caso o medidor esteja disponível, ou então avaliar o laudo técnico da concessionária, que deve conter fotos mostrando a característica da bobina e da queima. Nesse caso, de maneira específica, eu fui até o local. Chegando lá, o que eu encontro? O medidor. Pego o medidor, analiso o aspecto visual dele, tiramos a tampa desse medidor. Ao tirar a tampa, o que nós olhamos? A bobina danificada. No entanto, não é possível somente com aquela inspeção visual observar isso, e eu pedi para que ela fosse cortada para verificar o efeito, a marcação do dano na parte interna da bobina. Ao cortar essa bobina, nós podemos observar uma marcação contínua, uniforme, em relação ao excesso de aquecimento. Uma característica típica quando é feita a injeção de corrente contínua. Mas talvez você ainda não saiba como que isso funciona, e eu vou te explicar por que essa bobina desse medidor queima através da injeção de corrente contínua. Primeiro ponto, essas bobinas foram feitas para funcionar com corrente alternada, tensão alternada. Quando nós injetamos uma corrente contínua, esse aquecimento que é provocado danifica o isolamento entre espiras. E esse dano nesse isolamento provoca um curto-circuito, só que ele deixa marcas em outros pontos. Considere que uma bobina de medidor de energia pode ter entre 3.000 e 6.000 espiras, dependendo do fabricante, dependendo também, é claro, da classe de tensão. Um outro ponto muito importante, você precisa responder um dos principais quesitos em uma perícia judicial dessa natureza. Geralmente, o advogado do cliente da concessionária vai te perguntar: você pode afirmar que houve queima dessa bobina de maneira intencional? Isso não poderia ter sido por uma descarga atmosférica? E aí nós precisamos compreender as diferenças do efeito quando ocorre uma queima de uma bobina por descarga atmosférica ou então por injeção de corrente contínua, que é a terceira dica desse vídeo que eu vou trazer para você. Você vai perceber nessa primeira bobina aqui, fazendo um comparativo entre as duas partes, que a bobina do lado esquerdo ela tem uma marca mais uniforme de aquecimento. Já a bobina do lado direito não tem nenhuma marcação. Ambas bobinas estão queimadas. No entanto, a da esquerda tem uma característica típica de aquecimento uniforme, já a do lado direito não tem essa característica. Vamos observar agora outras bobinas. Você vai perceber nessas duas bobinas a mesma coisa. Você vai perceber que a bobina da esquerda apresenta uma deformação por excesso de aquecimento, uma característica bem proporcional e uniforme. No entanto, a bobina da direita também está queimada e não tem essa característica, ou seja, não apresenta esse defeito por injeção de corrente contínua. Por isso que é muito importante que você vá até o laboratório da concessionária para validar essas informações, ou seja, checar se realmente existem essas marcas. Por quê? Existem concessionárias de energia que retiram o medidor, alegam que houve injeção de corrente contínua, fazem um laudo técnico sem fotos e depois descartam esse medidor. Ou seja, ela perdeu a prova que ela teria para responsabilizar aquele consumidor dela em relação àquela adulteração ou fraude, se é que realmente existiu. Porque nós temos um problema muito grande no Brasil, que são as terceirização, onde se perde qualidade e, obviamente, quando essas equipes terceirizadas retiram o medidor, recebem um valor maior para essas atividades. No entanto, a concessionária, ao acusar um cliente, ela precisa comprovar que realmente houve essa irregularidade. E o nosso papel como perito ou perita é ir até o local, dependendo da situação. Existem situações que não precisa ir até o local, mas nesse caso de queima de bobina, eu recomendo que você vá até o local e certifique-se que esse laboratório está na sua cidade, porque pode ser que ele esteja em outra cidade e você tenha um custo de deslocamento que precisa contemplar na proposta de honorários. Da mesma forma, se você estiver trabalhando como assistente técnico ou assistente técnica, também precisa formular quesitos adequados e compatíveis com esse tipo de situação. Se você gostou desse conteúdo e
e tem interesse em trabalhar como perito ou perita judicial, nós temos um treinamento específico, mais avançado, onde eu detalho esse caso, entre outros tantos cases de atendimento que nós temos aqui na área de perícia judicial. E se você por acaso chegou até aqui porque procura um assistente técnico para resolver esse tipo de problema, nós também trabalhamos nessa área. Você pode entrar em contato com a nossa área comercial, nós vamos te dar todo o suporte em relação a isso. Aproveite e conheça outros conteúdos aqui no canal do YouTube da Perícia Elétrica e também no nosso blog e Instagram da Perícia Elétrica. Tem muito conteúdo correlacionado com isso tudo que nós abordamos nesse vídeo, entre outros temas associados à perícia judicial e extrajudicial. Um grande abraço e até mais.